Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia, entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é o domingo, o último domingo que antecede o Natal. Estamos bem próximos do Natal. Hoje é 22 de dezembro. Daqui a uns dias estaremos celebrando esse grande acontecimento que mudou a história da humanidade. A humanidade necessitava de salvação. Nós estávamos perdidos, andando nesse mundo sem saber para onde ir. Mas, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, as coisas mudaram. Agora nós sabemos para onde nós devemos ir. O nosso caminho é o céu. São Paulo vai dizer na carta lá aos Filipenses, aos Tessalonicenses, que nós somos cidadãos dos céus. Essa é a nossa meta. Sem esse objetivo, a nossa vida, ela fica sem sentido neste mundo. E o evangelho de hoje, Lucas capítulo 1, do 39 até o 45, é o mesmo evangelho de ontem. Se vocês forem ver, é o mesmo evangelho. A visita da Virgem Maria à sua prima Santa Isabel. Ontem eu narrei para vocês o fato, logo após o anjo ter aparecido para Nossa Senhora, ela toma a decisão, de dar o sim, e ela vai para as montanhas de Judá. Hoje nós sabemos que essa montanha de Judá, a localização está ali em Karen. E ela vai visitar sua prima que estava lá, envergonhada. Era um segredo a gravidez dela, porque ela ficou grávida com idade avançada, e ela agradeceu a Deus também por ter tirado esse jugo, esse sofrimento da vida dela, de Isabel, de não poder ter gerado um filho. E nessa visita, a primeira coisa que acontece é que Isabel, quando olha para Nossa Senhora, Maria, e Nossa Senhora estava grávida há mais ou menos aí uma semana, porque a caminhada lá de Nazaré até as montanhas da Judéia, na cidade de Karen, 150 quilômetros, aí provavelmente uma semana de caminhada. Isabel já olha para Nossa Senhora e diz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar?
o olhar de Isabel estava voltado para o ventre da Virgem Maria. E por uma iluminação divina, ela disse isso, porque Isabel não sabia que Nossa Senhora estava grávida. Ela viu no ventre da Virgem Maria nosso Senhor Jesus Cristo, que já estava se formando. É importante isso que eu estou dizendo, que o olhar de Isabel estava voltado para o ventre da Virgem Maria. Isso é importantíssimo, porque toda a nossa vida deve estar voltada para essa pessoa, essa segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos percebendo que já no Antigo Testamento tudo estava voltado para esta pessoa. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Para o ventre, aonde estava concebido ali Deus, o nosso Salvador e Redentor. Aí nós vemos na primeira leitura o livro de Miqueias, que vai falar o seguinte. É Miqueias capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 4a. Olha o que Miqueias fala. Meus irmãos, aqui são muitos e muitos anos antes do Senhor ter vindo. As profecias se voltavam para o Messias, para Jesus Cristo. Olha o que é que Miqueias vai dizer. Tu, Belém de Éfrata, pequena entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará Israel. Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Olha só, ele está agora mostrando a cidade onde Jesus iria nascer. Lembremos, meus irmãos, que Jesus foi concebido em Nazaré. Não foi em Belém. Mas a profecia deixava bem claro que Jesus iria nascer em Belém. Belém de Éfrata. Belém, aonde Davi nasceu. A cidade de Belém. E aí nós nos voltamos ao dia 17, que ali fala sobre a questão da genealogia de Jesus, que ali fala justamente de Davi, que era da raiz também de Davi, que o novo rei viria. E Davi nasceu onde? Nasceu em Belém de Judá. Compreenderam que coisa maravilhosa? Tudo estava esquematizado. Agora aí nós vamos ver que não teria como Jesus nascer em Belém, porque Maria e José estavam em Nazaré. E aí vocês se lembram daquele decreto de César, que ele pediu que houvesse um censo, e foi justamente neste censo que José foi para Belém, Nossa Senhora foi junto com ele, e ela já estava ali naqueles dias prestes a dar à luz. Quando ele chegou em Belém, por causa do recenseamento, Belém estava lotada de gente, porque Belém não é uma cidade grande, não era e continua sendo uma cidade muito pequena. E aí, Nossa Senhora dá à luz, não tinha lugar para ela ficar,
e acabou indo para aquela gruta, e ali Jesus nasceu, em Belém de Judá. Primeira coisa do dia de hoje é isso. A profecia dizia. E mais uma vez, veja o que é que o profeta Miqueias vai dizer. Deus deixará seu povo ao abandono até o tempo em que uma mãe der à luz. Uma mãe der à luz e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Mais uma pergunta: quem é essa mãe? Quem seria essa mãe? Agora nós já sabemos quem é. É a Virgem Maria. Aí ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os homens viverão em paz a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra e ele mesmo será a paz, o príncipe da paz. E veja o que é que o profeta está dizendo, o profeta Miqueias, que Deus deixará seu povo ao abandono. Ou seja, desde quando, meus irmãos, os nossos pais pecaram, claro que nós não vamos interpretar que Deus nos deixou de lado, não foi bem assim. Mas para dizer assim, que toda esta preparação, foram 2000 anos de preparação. Deus foi ali, desde Abraão até chegarmos em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos ainda sobre esse jugo, então é como se nós estivéssemos abandonados, até que nosso Senhor veio para nos redimir. E aí, a segunda leitura é importante notar. Então lembre-se que eu disse que Isabel, o olhar de Isabel estava voltado para onde? Para o ventre da Nossa Senhora. E quem está no ventre? Jesus. Ela diz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Depois, eu falei para vocês que o profeta Miqueias agora está dizendo, e onde ele vai nascer? Ele vai nascer na cidade de Belém. E ali ele nascerá para nos redimir. E a carta aos Hebreus deixa-nos agora mais claro qual é a missão daquele que está no ventre da Virgem Maria, o Messias, o esperado de todas as nações, aquele que iria vir para nos redimir. E eu vou ler a carta aos Hebreus e vou fazendo aqui uns breves comentários para nós nos alegrarmos então com a encarnação do Verbo. Poderíamos dizer, mas por quê que a segunda pessoa da Santíssima Trindade teria que passar por esta humilhação? Porque é uma humilhação. Deus se tornar homem é uma humilhação. Porque Deus é Deus. Mas por quê? Aí vejam a carta aos Hebreus, capítulo 10, do versículo 5 até o 10. Ele diz, irmãos, está falando para nós, está falando para mim, está falando para você. Irmãos, ao entrar no mundo, Cristo afirma. Então, é o que nós vamos comemorar agora, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a entrada dele no mundo se deu justamente quando o Espírito Santo veio sobre Nossa Senhora e ela se tornou mãe. E ali Jesus, o Verbo divino, se encarna no ventre dela. Aí ele diz, tu não quisestes vítima nem oferenda, mas formar-te-me um corpo. Vamos compreender isso. O pecado nosso, a nossa desobediência a Deus foi muito grande.
o nosso destino era perder a salvação. Nosso destino foi a morte e a morte eterna. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua bondade, Ele nos queria, Ele não queria perder-nos. Tanto que Jesus vai dizer que o Pai não quer perder nenhum dos seus. Lembremos da parábola da ovelha perdida. Aquelas 100 ovelhas, uma se perde e Deus vai em busca daquela que se perdeu. Porque Ele não quer perder nenhuma, porque Ele queria as 100 ovelhas, ou seja, Ele quer todos os seus filhos. Então, na sua infinita bondade, Deus, no decorrer do tempo, a reconciliação, ele se dava através de animais. O animal era morto, e através da morte daquele animal, nós, parcialmente, éramos redimidos dos nossos pecados, não de uma forma completa. Nós éramos redimidos, porque a reconciliação teria que acontecer com a morte de alguém. De um ser humano, Deus não ia querer. Então se oferecia o animal, mas não era suficiente. Aí Deus teria que morrer. Era Ele que teria que morrer, mas Deus não morre, porque Deus é Espírito, o Espírito não morre. Então Ele precisava ter um corpo para ser oferecido em sacrifício. Isso tudo, meus irmãos, é para nós termos um entendimento claro do ensinamento, ou do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Senão nós vamos ficar ali naquela fantasia de um menino que nasceu e aquela coisa toda, mas nós precisamos saber que aquele menino, ele é Deus. Então Deus precisava ter um corpo, é isso que ele está dizendo. Tu não quisestes vítima nem oferenda. Os animais não tinham como redimir o pecado da humanidade. Tinha que ser alguém. Mas o ser humano também não daria. Então precisaria ser um homem-deus. Compreendeu? Por isso que Jesus se faz carne. Aí diz, mas formar-te-me um corpo. Esse corpo foi formado aonde, meus irmãos? No ventre de Nossa Senhora. Foi ali que este corpo foi formado. Não foram do teu agrado holocaustos, nem sacrifícios pelo pecado, tá vendo? Pecado de animais não era suficiente, nem de pessoas. E Deus não queria de pessoas, porque Ele não queria matar os seus filhos. Então, uma vez que o sacrifício de animais não era suficiente, aí veja o que é que ele diz. Por isso eu disse, eis que venho. Aqui é Jesus dizendo, eis que venho. Aquele que nasceu em Belém, ele diz, eis que venho. E no livro está escrito a meu respeito, é o que nós vemos agora. O profeta Miqueias, que fala da vinda de Jesus, o nascimento dele que vai acontecer em Belém. Fala de uma mãe, aí nós sabemos que essa mãe é Nossa Senhora. No livro de Isaías nós vemos que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. No capítulo 53 vai falar de como ele iria morrer. Então todo o capítulo 53 do livro de Isaías ali tudo falava a respeito dele. No livro está escrito a meu respeito. Então eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Mas que vontade, meus irmãos, é essa? Então ele prossegue, depois de dizer, tu não quisestes e nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei, ele acrescenta, eu vim para fazer a tua vontade. Com isso,
suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. Então, no Antigo Testamento, nós vamos vendo ali que no Templo de Jerusalém era oferecido um sacrifício de animais. Lembremos que João Batista, quando ele aponta Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali, João já estava dizendo que o sacrifício de animais não seriam mais suficientes, não era mais necessário, agora o sacrifício seria do novo Cordeiro. E o novo Cordeiro é Jesus. Eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime-se o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. O segundo sacrifício, o da nova aliança, lembremos, olha, nova aliança. Se lembra quando Jesus estava lá, naquela quinta-feira santa, quando ele pegou o vinho e disse: este é o sangue da nova aliança, porque o sangue que era oferecido da antiga aliança era de animais. Agora, o sangue oferecido é o do Cristo. Ele se ofereceu na cruz, ele derramou o sangue dele na cruz. É aí que está a coisa. Por isso que a missa, ela é importante. A missa é a atualização, é a renovação do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus veio para morrer. Jesus veio para se oferecer em sacrifício. Por isso que o autor da carta aos Hebreus está dizendo: tu me destes um corpo. Para quê? Para ser oferecido. Esse sacrifício, meus irmãos, do Antigo Testamento foi banido. É por isso que o Templo de Jerusalém ele foi destruído, como Jesus havia falado. Esse templo ele não vai ser reconstruído. Isso é doutrina da Igreja Católica. Porque se esse templo for reconstruído, vai se oferecer o sacrifício antigo. E o sacrifício antigo de animais não poderá ser mais oferecido. O sacrifício único agora é o sacrifício da cruz. Por isso, não existe um outro sacrifício que deve ser oferecido a não ser o próprio Deus que se oferece em sacrifício pela nossa redenção. Então, se você vê alguma religião que fica oferecendo galinha, que vive oferecendo animais, que faz sacrifícios até de pessoas, infelizmente, isso tem, viu? Infelizmente. Nada disso pode acontecer mais. Deus não quer sacrifício de animais. Deus não quer sacrifício de pessoas. O único sacrifício aceito por Deus e o único que aconteceu foi dele mesmo. Ele se oferece. E aí, esse sacrifício, ele é renovado na Santa Missa, de forma incruenta, não como aconteceu na cruz, daquele derramamento de sangue, mas de forma incruenta. Ali, de forma mística, acontece o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele sacrifício de lá atualizado, renovado na Santa Missa. Este é o único sacrifício que Deus aceita. Deus não aceita outro tipo de sacrifício, meus irmãos. Para a remissão dos pecados, não. Nós vamos nos unindo a Jesus com os nossos sacrifícios do nosso dia a dia, algo que nós vamos oferecendo unido a Cristo. Tudo está unido a Cristo. Você compreendeu? É o que o autor da carta aos Hebreus está nos dizendo. O sacrifício antigo foi suprimido para estabelecer agora o segundo. É graça a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizado uma vez por todas. Que coisa maravilhosa! Quando chegarmos agora
ali na celebração do Natal, que olharmos para o presépio, e no presépio estará o menino Jesus, ali está o sacrifício que será oferecido e que é oferecido pela remissão dos nossos pecados. A reconciliação com o Pai se dá por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E a única religião que Deus aceita o sacrifício é o cristianismo, é a Igreja Católica. Compreendeu? Por isso que o domingo nós não podemos faltar à Santa Missa. E eu termino dizendo, olha, um Feliz Natal, um Feliz Nascimento. Voltemos então para Maria que está grávida. E ali no ventre dela está o Salvador do mundo que nasceu em Belém. Que Miqueias está dizendo que é de Belém que virá aquele que vai ter o cetro e que vai nos redimir, e que na carta aos Hebreus está falando, tu me destes um corpo, porque Deus não tem corpo. Então tu me destes um corpo para nos redimir. Que coisa maravilhosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.